Aleluia. Só queria dizer aos irmãos que são 21h13 e eu de fato não consigo falar em 45 minutos. A última vez que falei sobre esse assunto foram sexta, sábado e domingo. Então hoje é uma noite de milagres. Mas eu penso que com o que o José Gustavo falou agora, nós já resolvemos 80% do problema, né? Já sabemos qual é a vontade do Senhor e como igreja e como corpo de Cristo, nós na verdade nem precisaríamos saber mais nada, além do que já sabemos. Mas de fato precisamos olhar para a Escritura e poder compreender bem esse assunto que fala da indissolubilidade do matrimônio. É certo que não vamos poder olhar muitas coisas que poderíamos, mas, quem sabe, numa outra oportunidade, eu me disponho já publicamente aqui para passarmos um bom tempo juntos, falando desse assunto que Deus tem me colocado no coração já há muitos anos e eu dou graças a Deus de poder falar sobre isso, porque compreendo exatamente assim como falo. Antes de olharmos as lâminas, as transparências, eu queria que olhássemos alguns textos que me parecem importantes agora. O primeiro deles é João 14:6. Vem de encontro àquilo que o José Gustavo acabou de falar, de 1 Coríntios capítulo 3, a respeito do fundamento. Ainda diz ali em 1 Coríntios, cada um veja bem como é que coloca, como é que constrói sobre o fundamento. Esse versículo aqui, ele é decorado, ele é totalmente memorizado, e nós vamos olhar para a Escritura e vamos ler. Amém? Juntos. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês creem nisso, irmãos? Ele é o novo homem criado por Deus, e nós fazemos parte dele. Nunca esqueçam isso. Para interpretarmos a Escritura, para chegarmos a qualquer conclusão sobre o texto bíblico, especialmente este assunto tão complicado assim, que não é, né, mas ficou, basta olharmos para o Senhor Jesus. Na primeira carta de João, não precisam abrir agora, só um comentário. Ele, quando começa a escrever a sua carta, ele fala a respeito da vida, a vida eterna, a vida de Deus. Ele diz: a vida se manifestou, nós a temos visto e dela damos testemunho, a vida eterna. Então, essa relação da igreja com o seu Senhor, nesse entendimento, nós fazemos hoje parte da vida eterna de Deus, que nós não tínhamos, mas que veio até nós e hoje habita em nós. Quando fala do Evangelho em Romanos 1, diz que o justo viverá pela fé. Satanás tem feito uma obra terrível sobre a igreja hoje, e ainda com o consentimento da igreja, né? Ele está levando esse povo que se chama povo de Deus a viver pela razão. E ninguém vê isso como demoníaco, com aquela sabedoria terrena, animal e demoníaca, como fala em Tiago. Ninguém vê assim. Todos nós vemos pelo lado do humanismo, pelo lado da importância da pessoa. Mas o justo viverá pela fé. O justo não vive pela razão.
O nosso culto racional é fazer a vontade de Deus. Amém? E por fim, já foi falado, vamos repetir, Efésios 5 nos diz que o modelo para o casamento é Cristo e a igreja. Então, qualquer decisão sobre uma relação entre um homem e uma mulher tem que passar por esse modelo, tem que ver se cabe nesse modelo, se está de acordo com esse modelo de Deus. Amém. Eu hoje tenho desafios muito grandes. Um deles é falar em 1 hora, outro é falar com esses... Mas vamos lá. Coloca o primeiro aí, varãozinho. Bom, isso aí, graças a Deus, o José Gustavo já falou, né? De modo que já não são mais dois, uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Nós vamos falar um pouquinho mais depois, explicando melhor isto. Mas já foi bem falado aqui, vamos ganhar tempo. O texto de 1 Coríntios, esse é importante, quando diz que a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Mas ainda tem um detalhe, no Senhor. Ainda tem que casar com um discípulo, né? Alguém que esteja comprometido com esta verdade que vamos ouvindo hoje aqui desde o início da noite. Aleluia. Vamos em frente, varãozinho. Bem, agora repete os textos, então diz algumas conclusões, que o casamento forma um vínculo tão forte, isso tudo o Zé Gustavo já falou, que torna dois em um, manifestam permanentemente a unidade como casal até a morte. Não são mais dois. Nós precisamos gravar isto, está escrito, é o texto bíblico. Não são mais dois. A segunda conclusão diz que esse vínculo se inicia na vontade de Deus e é consumado pela vontade dos noivos. Aqui eu até fiz uma anotação, deixa aí um pouquinho aí, varãozinho. Eu tenho tido uma afirmação nos casamentos, quando eu tenho oportunidade de ministrar em algum casamento, eu tenho dito assim para os noivos, o sim hoje é para o Senhor. Porque a gente está acostumado que os dois chegam e um diz sim para o outro, né? Até tem se ouvido pouco sim aqui, né? Se ouve um discurso cada um, né? Mas o sim é para o Senhor. Dois jovens concordando com o casamento, que é uma obra de Deus, uma criação de Deus. Então, eles, quando dois jovens decidem casar, decidem realmente dizer sim para Deus que criou, que instituiu o casamento. Vamos em frente. Também isto, só vou repetindo, né, o que está falado aí, mas se inicia em Deus, só Ele pode dissolver. A ideia foi dele, né? Ele teve a ideia, e não pensem que ele teve a ideia lá no jardim, quando ele viu que não era bom só que o Adão estivesse sozinho, né? Não. Ele olhou para nós somos um projeto dele, algo que nasceu no coração dele antes da fundação do mundo. É muito difícil compreender que nós estabelecemos critérios para a família a partir da criação, porque a família está no coração de Deus antes da criação do mundo. Ele viu em Jesus nossas vidas e isto que hoje participamos, que se chama a Igreja do Senhor Jesus. Vamos em frente. Mesmo dissolvido o casamento civil, que hoje é moda, né? O vínculo com Deus permanece, porque não existe uma separação que possa ser permitida a partir do momento que foi Deus quem uniu. E nós vamos falar muito sobre isso hoje. Não pensem que estamos passando por cima. Aqui um versículo completo, né? Lucas 16, 18. Olha só o que diz aí.
Só esse versículo aqui já estaria resolvido, né? Se o justo decidir viver pela fé, então não precisamos mais do que esse versículo, né? Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Ou seja, o sujeito que repudiar uma mulher e casa com outra, comete adultério. Mas e ela foi repudiada, né? Ela ficou naquele lado inocente da história. Nós vamos falar mais adiante. Só que diz que se alguém casar com ela, que foi repudiada, também comete adultério. Não tem frente, não tem espaço a partir desse versículo. Depois há uma pergunta: o que há de comum entre o versículo de Lucas 16, 18 e os textos de Mateus 19 e Marcos capítulo 2? Eu penso que daí precisamos, depois nós vamos fazer uma leitura completa aqui de Mateus 19, nesta parte aqui. Mas ali ele explica. O primeiro ponto diz que o divórcio não é algo que está no coração de Deus. Não tem no coração de Deus isso. Não tem. Porque se fosse uma possibilidade, essa possibilidade também serviria para a relação entre Cristo e a igreja, irmãos. O modelo do casamento. Mas jamais passa pelo coração de Deus, nem do noivo, a possibilidade de separar-se da sua igreja. E olha que a igreja ofende o Senhor Jesus, né? E ele não tem problema não. Mais adiante vamos ver também. É tanto mais adiante que vocês já vão pegando mais bolachinha ali, né? Versículo 2: se ocorrer o divórcio, que permaneçam nessa posição, pois só a morte rompe o vínculo aos olhos de Deus. Quer dizer, se houve um divórcio, fica aí, não pode casar de novo com qualquer outra pessoa. Vamos em frente. Está muito engraçado, né? Falar olhando ali para... Um relacionamento amoroso entre uma pessoa casada com outra, que não sei... Acho que eu vou ler aqui. Um relacionamento amoroso entre uma pessoa casada com outra que não seja o seu cônjuge é adultério. Claro, se há uma relação entre alguém com uma pessoa que não é a sua mulher, que não é o seu marido, e pior ainda, que é de outro, né? É adultério segundo a palavra de Deus, mesmo quando um ou ambos estiverem divorciados de seu primeiro cônjuge. O divórcio não liberou ninguém, já vimos no item anterior, o divórcio não libera ninguém. Então dizer assim, não, mas ele já está divorciado, já não vive mais com o marido, agora eu posso casar com ele? A resposta é não. E vocês vão guardando esse monte de questionamentos que vão surgindo ao longo da história, e nós vamos falar sobre eles depois. Glória a Deus. Mas os fariseus buscaram na lei de Moisés e na sua tradição uma questão que só foi registrada em Mateus 19. E hoje esse texto é interpretado desligado do contexto do Novo Testamento, apontando-se uma exceção que não configuraria adultério. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 19. Abram aí, por favor. A partir do versículo 3, diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa turma é terrível, gente. Eles já chegam assim de mansinho, fazendo uma pergunta, né? A impressão que dá é que querem aprender aos pés de Jesus, assim como Maria. Mas eles são umas cobrinhas, né? Então, diz assim depois, Jesus respondeu para eles: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu gosto que ele diz, vocês não leram que o Criador... Vocês sabem quem é o Criador de todas as coisas? No princípio era... O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus.
todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele começa. Vocês não leram o que eu fiz, né? Mas eles não vão entender. Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí veio a réplica. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Por um motivo muito simples. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu, não mandou. Eles disseram aqui que Moisés tinha mandado. E Jesus não, ele permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Voltou para o original. Aí o versículo 9, que é o que mais se usa aí para fazer qualquer coisa. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Até aqui, já vamos chegar aqui. Só que antes de chegarmos aqui, fica aí, tá? Paradinho nessa aí. Não, pode ir para outra ali, essa, deixa aí. Obrigado. Antes, eu gostaria de, muito rapidamente, mostrar para vocês, com toda a clareza que a Escritura nos mostra, o que é, afinal, que Moisés ensinou, porque hoje o Moisés serve para tudo, irmãos. Né? E o ensino sobre este assunto está lá, Deuteronômio 22, 13, como está aí nessa transparência. Em João 1,17 diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Deuteronômio 22, até a sociedade bíblica botou leis da castidade e do casamento. O assunto vai até o versículo 30, mas são poucos casos aqui que a lei aborda. O primeiro deles, que é o mais demoradinho, que vai até o versículo 21, do 13 ao 21, eu vou explicar para você, depois vocês leem com cuidado aqui, tá? Mas o sujeito casou com uma mulher e depois de coabitar com ela, a aborrecer, lhe atribuiu atos vergonhosos e disse assim: casei com esta mulher, me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Isso aqui estava se tornando algo muito comum em Israel. Eles não gostavam da moça quando viam ela mais completinha, né? E daí não achavam um motivo para desprezá-la. O que acontecia? Que o pai da moça, vocês olham ali no versículo 16, o pai da moça saía, eu me olho para esse versículo aqui, me angustio, né? Porque esse pai saía desesperadamente tentando provar que aquele sujeito estava mentindo, porque se ele não provasse, a filha seria apedrejada e morta. Então ele foi lá e conseguiu provar que ela... Aqui estão as provas, versículo 17, da virgindade da minha filha. Estenderam a roupa dela. E tem várias versões aí que a roupa está suja, então provando que houve realmente o rompimento do ímen, enfim. Mas aqui diz assim, aí eles vão tomar o homem que mentiu, no versículo 18, pegam o sujeito que mentiu e dão uma tunda de laço nele, mas fica por isso. Ainda vai pagar 100 ciclos de prata e darão ao pai da moça e tal. Isto aqui é lei, viu? Isso aqui Moisés estabelecendo como lei em Israel. Agora, ele vai apanhar, ele vai indenizar os pais da moça, e aí no versículo 19 diz assim, na metade do versículo: ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Não tem conversa. Ele não pode mais. Ela é a mulher dele. Então esse é o primeiro caso. Mas se ficar provado que ela realmente não era virgem, então ele poderia
repudiá-la, não é divórcio, tá bem? Repudiar, ou seja, eu anulo essa relação com ela, porque de qualquer maneira, se não houvesse o repúdio, diz assim, ó, ela seria apedrejada, mas aí a gente pensa que ela ia ser apedrejada porque ela enganou o noivo. Não, ela ia ser apedrejada porque teve relações sexuais com alguém enquanto estava na casa do seu pai. E esse que foi o problema dela. Ela desonrou o pai e mãe. Um dos 10 mandamentos: honra o teu pai e a tua mãe. Então essa desonra tão violenta, já aprovada, então leva essa moça para ser apedrejada até a morte. Então esse foi um caso. Mas agora vem o outro caso. 22. Vamos ver se Moisés realmente tinha exceções, né? Vamos ver. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. Ambos morrerão. Esta é a lei de Moisés. Ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. E ele diz assim, ó: assim eliminarás o mal de Israel. Então, se houvesse adultério em Israel, a resposta seria: apedreja. Ambos. Os dois têm que morrer, porque o adultério não é aceito, não é admitido por Deus. Então, a lei mandava que os dois fossem mortos. Porque ela tinha marido. Mais sério, para nós compreendermos ainda a lei, ainda é o versículo 23. Esse aqui então nos mostra quão sério o assunto era tratado na lei. Olha só. Se houver uma moça virgem, desposada, é que nem Maria e José. Ela estava comprometida, ela era noiva, mas enfim, um noivado assim que não rompia mais. Ela já estava prometida para o casamento. Se houver uma moça virgem, veja que ela não era ainda esposa, ela estava comprometida. E um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. Olha, ela nem era casada, ela era noiva, ela estava comprometida. A lei diz: os dois devem morrer. E termina o versículo com o mesmo motivo do versículo 22. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Depois ele diz assim, depois que se a moça realmente for inocente, então morre só o homem. No versículo 25 ali morre só o homem. É a primeira vez que o homem morre nessa história aqui, sozinho, né? Morre só ele. No versículo 28, diz assim, ó: se um homem achar uma moça virgem que não está desposada, então esta aqui não está comprometida com ninguém, é uma mocinha virgem, e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Está entendido? Está entendido o que é que Moisés ensinou? Está mesmo? Porque nós vamos atrás daquela conversa dos fariseus em Mateus 19. Mas Moisés mandou dar carta de... Ali, em Mateus 19, eles apelam para a orientação que Moisés deu em Deuteronômio 24:1 sobre a carta de repúdio.
Mas em João, capítulo 8, eles nem vão atrás de carta de repúdio, de coisa nenhuma. Eles pegam uma mulher pega em flagrante adultério, está escrito assim, flagrante adultério, e diz, na lei, nos diz Moisés, que ela tem que ser apedrejada. Por que nem mencionaram carta de repúdio, nem coisa nenhuma? Já foram com um outro lado da lei. Na lei, Moisés mandou que fosse apedrejado. Só que Moisés mandou apedrejar ambos. Trouxeram só a mulher para frente do Senhor e a morte era para os dois. Eu desconfio que aquilo que Jesus estava escrevendo na terra era e cadê o varão, né? Cadê o... podia estar escrevendo o nome dele, Aí, o que vocês aí que não tiver pecado, atirem a primeira pedra. Mas daí não tinha como, porque se ela foi pega em flagrante adultério, então tinha um homem na história, né? E é certo que aquele varãozinho estava no meio deles ali. E eles estavam tudo ali protegendo Jesus. O que está limpo aí, atira a primeira pedra. Ninguém conseguiu, tiveram que ir embora. E o Senhor respondeu para a mulher conforme está no coração dele. Nem eu te condeno. Vai, não peca mais. Mandou embora. Então dá para notar o que diz na lei? Deu para entender? Muito bem. Em Lucas 16, já vamos seguir ali ali, tá? Lucas 16 diz assim, olha só, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, que o José Gustavo explicou aqui. E todo homem se esforça por entrar nele. Não é assim de qualquer jeito. Todo homem se esforça por entrar nele. Uma curiosidade aqui, João 7,19. Eu estou procurando mostrar claramente o que diz a lei, ou como o Senhor vê, e também o coração daquela turma lá. João 7,19, ele diz assim: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Toda vez que queriam tratar um assunto, não, porque Moisés falou. Mas nenhum de vocês observa a lei de Moisés. Aqui, Mateus 19,9 diz que quem repudiar sua mulher... Mateus 5 também diz igual, depois podemos ler. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério, que casar com a repudiada comete adultério. Essa expressão relações sexuais ilícitas, que hoje serve para tudo que é divórcio e casamento. Agora há pouco fiquei sabendo que tem uma denominação grande aí que está aprovando já o segundo casamento para os pastores. Para os membros já estava meio liberado, mas agora para os pastores. Interessante aqui uma questão a observar, ainda que nós vamos adiante para fundamentar ainda muito mais. A palavra relações sexuais ilícitas, traduzido para relações, é porneia no grego. Não é a outra que é moikeia, ou tem outras expressões. Mas ali diz assim, não sendo por causa de porneia, né, relações, e casar com outra comete adultério, é outra palavra. E moikeia. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Se as relações sexuais ilícitas que está ali fosse um adultério praticado lá fora por alguém, por um dos dois, então teria que ser moikeia também, porque a palavra moikeia no grego é para adultério, tanto que foi traduzido como adultério essa palavra. Mas não se trata, depois nós vamos ver melhor, não se trata de um dos dois tendo uma relação fora do casamento. Jesus não está dizendo ali
quem repudiar sua mulher, não sendo por causa, ou seja, a não ser que ela tenha praticado o adultério, porque daí pode. É assim que é a interpretação evangélica hoje. Não, ele não está dizendo nada disso. No material aí diz que porneia é qualquer relacionamento sexual ilícito, e moikeia é o relacionamento sexual de alguém casado com alguém que não é o seu cônjuge. Então não é aquela relação sexual ilícita ali, porque a palavra ali não sugere isso. Um dia alguém me disse, mas porneia serve para tudo. Serve só para o pecado, né, gente? Mas agora temos uns recursos eletrônicos, eu fiz uma busca de porneia no Novo Testamento, em lugar nenhum do Novo Testamento ela é traduzida por adultério. É interessante que em Marcos 7:21, Jesus diz assim, do coração do homem é que procedem os maus desígnios. Prostituição, faz uma lista, e tem prostituição e adultérios naquela lista de Marcos 7:21, Jesus fala lá. Tem prostituição e tem adultério, tem porneia e tem moikeia lá, separadinhas lá, né? Estão lá separadinhas, não são a mesma coisa. Nós vamos em frente, daqui a pouco vocês vão entender. Considerando tudo isto, como interpretar o que Jesus falou aos fariseus? Então troca ali, mais uma. Jesus se referiu, primeiro lugar, na conversa de Mateus 19, ele se referiu àquela hipótese específica da lei, que era uma anulação em virtude de um pecado anterior cometido pela moça que havia escondido isto. E Jesus estava dizendo isso, mas Jesus explicou por que Moisés permitiu o repúdio dessa moça, sabendo que ela havia mentido. Por que ele permitiu o repúdio? O texto de Mateus 19 diz que só tinha um motivo. Por causa da dureza do vosso coração. Porque vocês são incapazes de perdoar. Vocês são incapazes, vocês são duros de corações. Por isso Moisés permitiu que o casamento fosse anulado antes dele começar. Havia um repúdio da moça já para resolver a coisa. Mas só por causa da dureza do coração. Uma vez o Ivan Baker, que já está com o Senhor, eu estava num encontro, numa sala com ele, e um irmão amado que era a favor do segundo casamento. Não existe o segundo casamento, existe o primeiro casamento e o primeiro adultério, né? Então... falou para ele, então se eu quiser separar, já foi firmando a sua fé na lei de Moisés. Na frente do Ivan Baker, ele já começou a botar a sua fé sobre a lei. Então se eu casar com uma moça, e ainda olhei para ele, pensei que uma moça não casa mais, né? Mas se eu casar com uma moça e descobrir que ela não é virgem, então eu posso repudiar, anulo e posso casar de novo, que não vou para o inferno. O Ivan Baker olhou para ele e disse assim, por esse motivo tu não vai para o inferno, mas pela dureza do teu coração tu vai, porque não tem ninguém no céu duro de coração, né? Não tem ninguém lá que seja duro de coração. E Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu essa anulação. Eu fiquei só escutando aquilo tudo ali, eu estava fora da conversa, mas o assunto me interessava. Segundo ponto ali, Jesus se referiu à situação de quem está casado de forma ilícita aos olhos de Deus. Como Deus não considera vínculo matrimonial nesse caso, se vierem a separar-se, deixa eu ler aqui porque ali é difícil, né? Bom, deixa eu falar o que eu sei. Se aquela relação sexual ilícita não é um adultério praticado por um dos dois, porque isso não configura o direito de anular o casamento,
e fazer o divórcio e casar de novo com outra pessoa, o fato de um dos dois cônjuges ter adulterado, prática, não dá direito ao outro, e a nenhum dos dois, na verdade, a constituírem um novo relacionamento, uma nova família. E essa cláusula, chamada aí cláusula de exceção de Mateus 19, que fala de relações sexuais ilícitas, se ela não tem base em todo o ensino do Senhor Jesus, no que diz respeito ao adultério de um dos membros, de um dos dois do casal, porque a única solução para o adultério, biblicamente, é o perdão. É o perdão. Se alguém pegou a esposa em adultério ou o marido em adultério, a correção, a disciplina, a cura vai começar a partir do perdão. Como já lemos aqui Lucas 16, 18, que mostra que de nenhuma forma pode, é permitida essa segunda união, então a interpretação correta de Mateus 19 é do próprio casal. É daquele casal mesmo. É assim, se a pessoa está casada com alguém que não é a mulher dele, que não é o marido dele, ela vive uma relação sexual ilícita aos olhos de Deus. Nesse caso, ela tem que repudiar. Jesus diz assim, quem repudiar sua mulher, não sendo em caso de relação sexual ilícita, porque se a relação que o homem e a mulher estão vivendo, eles, os dois estão vivendo, é uma relação ilícita, então tem que repudiar. Por isso que Jesus diz, não sendo no caso da relação sexual ilícita. Nesse caso tem que repudiar, porque não pode ficar com ela. Não pode ficar com ela, então tem que repudiar. Nesse caso, a relação sexual ilícita é dentro daquela união ali, não é com uma terceira pessoa fora do casamento. Nesse caso, a solução é o perdão. Amém? Como podemos então parafrasear este versículo de forma que fique mais claro tal entendimento? Eu, porém, vos digo, quem está vivendo uma relação sexual ilícita deve repudiar essa mulher com quem está vivendo, porque essa mulher não é a tua mulher, ou ele não é o marido dela. Está vivendo uma relação, deve repudiar. Não sendo nessa hipótese, ou seja, se é um casamento válido, quem repudiar e casar com outra comete adultério, e quem casar com a repudiada comete adultério. Percebam que o versículo de Mateus 19, 9, usado para configurar que, havendo adultério, quebrou a aliança e por isso pode casar de novo. Não tem a menor base no fundamento da igreja, que é Jesus Cristo. Todo o ensino de Jesus, e Mateus 19 é precedido pelo capítulo 18. E o capítulo 18, o assunto é perdão. E ainda faz uma diferença entre as ofensas que nós praticamos contra Deus e as que nós sofremos. E é muito menos o que sofremos do que o que ofendemos. Mas o que recebemos de Deus é sempre o perdão. Então, se é assim, Mateus 19, 9 e Mateus 5, 31 e 32... está falando claramente. Aí vocês pegam que tem uma base, aí cai em toda a escritura, fica super bem apoiado. Está falando da relação entre um casal que não podem ficar juntos. Não podem ficar, porque a relação entre eles é realmente uma relação sexual ilícita. E aí vale qualquer coisa. Na lei de Moisés tem várias relações sexuais ilícitas. Casar deitar com a sogra, com homem, que agora está ficando mais comum, mas a lei proíbe completamente, com animais, enfim, muitas coisas. Com a mulher do outro tem lá também. Então, se a relação sexual de um casal é ilícita, porque
eles não podem estar juntos porque um pertence a outra pessoa. Então ele tem que repudiar mesmo essa mulher, porque essa é uma relação que não pode permanecer. E esse é o ensino que trazemos quando recebemos pessoas convertidas e chegam até nós e nessa condição. Nossa palavra é essa, mas não é que nós queremos destruir com famílias ou coisa desse tipo. Nós só queremos ficar sobre o fundamento da igreja, que é Jesus. É difícil de entender isso, mas nós não podemos sair do fundamento. Cada um veja como é que edifica sobre o fundamento. Nós não podemos sair dali, não podemos desviar dali. Uma vez eu fui chamado numa sala lá na Marilã ainda. Quem são os que estiveram na Marilã? Vamos ver. Olha. E tinha um senhor, uma senhora e 3 criancinhas lá. E estava lá o Eduardo Scandi, tinha outros irmãos lá. E a coisa estava assim, meio pegando fogo lá. E daí, por fim, cheguei para conversar. E o rapaz disse para mim assim... Aí eu me inteirei do assunto, né? E o rapaz disse assim para mim... Não tem cabimento. Estão me dizendo que eu tenho que me separar da minha mulher. E essas criancinhas? Aí eu olhei para ele e digo assim, mas essas criancinhas não são teus filhos? São meus filhos. Então, queridão, tu vai ter que cuidar deles. Até chegarem aos 18, pelo menos, né? Tu vai ter que cuidar deles. Mas o problema aqui não é as crianças que são teus filhos. A questão aqui é a mulher que não é tua. Mas aí ele não queria papo, não. Encerramos o assunto ali. Você passa de novo aí, por favor. Romanos 7 diz assim, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Vai ser adúltera se unir com outro homem enquanto o marido estiver vivo. Mas se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Isso em 1 Coríntios 7,39 diz que tem que ser com alguém entre os irmãos. Está ali, o texto foi colocado ali. O que Jesus falou foi repetido pelos apóstolos. 2 Timóteo 2,13 não está aí, eu gostaria de ler com vocês. Uma noite eu vim para um encontro aqui de sábado e eu estava entrando ali atrasado, já estava começando aqui a tocar, estava lendo o 2 Timóteo capítulo 2 e eu estava entrando e aí alguém me abraçou, outro me abraçou, mas eu estava com o ouvido atento à leitura. E aí, quando chegou no versículo 13... eu comecei a rir sozinho lá atrás, já ninguém mais sabia por que eu estava rindo, porque eu tive uma palavra que eu nunca tinha percebido ainda em tudo que olho sobre o assunto. 2 Timóteo 2,13, ele diz, se somos infiéis, o que ele faz? Nos troca por outro? Hein? Se nós formos infiéis com ele, o que ele faz? Se nós permanecemos nele, devemos andar assim como ele andou. Agora vamos para a parte final, que eu não sei quanto tempo vai levar. Alguns enganos aí que se estabeleceram. É claro que esses enganos não estão estabelecidos no mundo. Lá já estavam há mais tempo. Mas são enganos que entraram na igreja, nessa igreja institucionalizada. E que nós precisamos, sem condenar ninguém, sem apontar o dedo para ninguém, nós precisamos, e é o motivo de toda essa palavra hoje à noite aqui, colocar nossas vidas sobre o fundamento que é Jesus. Cada um precisa ver como edifica sobre o fundamento. Primeiro caso de engano. Casou na ignorância da palavra de Deus. Vocês já ouviram? Quem já ouviu essa? Olha só. Esse aí é um dos mais usados.
Ah, mas ele casou na ignorância. Bom, o casamento é uma instituição divina que os ignorantes podem casar também, viu, gente? O casamento foi da criação de Deus. Ele não é da conversão. Ele é da criação. E o casamento é para todos. A lei do casamento é a mesma para todos. Mas vamos ver algumas coisas muito interessantes aqui. A ignorância, diz ali, né? A ignorância não invalida o primeiro e valida o segundo. Isso é que é legal de ver aí no pecado, legal no sentido negativo, tá? O pecado é assim, ó. Não, mas ele casou na ignorância. Vocês viram que a ignorância é do segundo casamento. Eu tive numa cidade aí com o Ion e o rapaz me falou assim, o pastor falou assim, não, mas nós não podemos ser tão radicais com uma união que foi feita na ignorância. Aí eu olhei para o pastor e disse assim para ele, mas qual dos dois casamentos foi na ignorância? Porque veja bem, se o segundo foi da ignorância, então o primeiro muito mais, né? Porque foi antes ainda do segundo. Aí eu falei, não, os dois. Mas por que tu está validando o segundo? Se os dois foram na ignorância, por que vale o segundo? Aí ele não soube me responder. Aí eu pergunto assim, quantos de nós que estamos casados hoje, casamos quando nem tínhamos ideia da vontade de Deus? Edu e eu vamos fazer agora, daqui 2 aninhos, 40 anos de casados. E quando nós casamos, eu tinha 19 e eu era muito irresponsável. Dizer que eu era responsável, mas nós não sabíamos muito da vontade de Deus. Mas hoje existem milhares e milhares e milhões de irmãos e irmãs que casaram antes de conhecer o Senhor Jesus. Foi na ignorância. Então eu pergunto, eles têm então permissão de cancelar esse casamento e casar de novo? O casamento que foi válido também foi na ignorância. Ele pode ser anulado porque foi na ignorância. Bom, agora que eu estou em Cristo, vou procurar um novo casamento, porque o meu primeiro valeu, mas foi na ignorância. Então, é uma loucura essa interpretação. Ela é humanismo puro, irmãos. O casamento não depende disso, irmãos. O casamento, o José Gustavo já nos mostrou ali, depende de um pacto feito entre um homem e uma mulher, um compromisso feito. O problema é que começaram a andar juntos, e andaram algum tempo juntos, e se manifestou toda uma corrupção do coração deles, sem fidelidade, sem compromisso, todas as manifestações do pecado. Então daí troca por outro, começa uma nova vida de pecado. Olha o que diz em João 15, 22. Eu amo esse versículo. Eu amo todos os versículos. Jesus, olha, se eu não vier, vamos traduzir aqui para o meu português, né? Se eu não tivesse vindo, dá licença, viu, gente? Se eu não tivesse vindo, não lhes houvera falado, pecado não teria. Iam estar mesmo na ignorância. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Não tem desculpa, já vim, já falei, já mostrei toda a vontade de Deus. Agora não tem desculpa, quer ficar no pecado, vai ficar consciente no pecado. Consciente. Pode até chegar lá diante de Deus e entrar na fila dos ignorantes. Mas a fila dos ignorantes e a dos outros vai tudo para o mesmo caminho. Jesus disse, olha, eles não têm desculpa agora do seu pecado. E há muitos outros textos que eu poderia ler, mas hoje não vai dar. Então eu pergunto para vocês, ficou alguma dúvida aí sobre casar na ignorância? Hein? Não, né?
Obrigado, irmãos. Vocês estão sendo bons comigo. É o mesmo assunto, né? O engano é pensar que o segundo casamento realizou na igreja, com a bênção da igreja. Então esse vale mais que o primeiro, que ocorreu enquanto ainda eram incrédulos. Olha, se o segundo casamento foi na igreja, a incredulidade está maior ainda do que antes, quando não conheciam a vontade de Deus. Eu acho que é por isso que 2 Tessalonicenses fala assim, ó, por causa desses argumentos assim, né? 2 Tessalonicenses 1 diz assim, ó, 1:8, em chama de fogo, tomando vingança contra dois tipos de pessoas. Os que não conhecem a Deus, os ignorantes, né? E contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Ou seja, conhecem, mas não querem obedecer. Muito bem. O segundo engano eu não cheguei a mencionar como sendo o segundo, é o que Deus ajuntou, né? Mas o terceiro engano é as coisas antigas passaram. As coisas antigas já passaram. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Que alívio que as coisas antigas já passaram. Aí foi escrito aqui pelos irmãos, as coisas antigas que passaram são a condenação, a escravidão ao pecado e a vida em Adão. Interessante que esse texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 14, até podemos ler ali. Já passamos do horário mesmo, né? O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos. Isto é que era coisa antiga. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isto é a nova. Assim, que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo, já agora não o conhecemos deste modo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, esse viver para si mesmo, passou. Estamos agora sob um novo governo. Estamos agora participando da vida eterna de Deus. O padrão é outro, os motivos são outros, a palavra é outra. Tudo é novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não pode imitar as obras da velha criação. Amém? Que bom. Deu para entender então, né? Vamos para o quarto engano. Está escrito lá que é para permanecer naquilo que foi chamado. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Isso aqui já nem precisaria explicar, já foi tão explicado aqui. O Moisés já falou não sei quantas vezes sobre isto, mas vamos de novo. 1 Coríntios capítulo 7. Ele começa o capítulo 7 falando do casamento, da união entre a mulher e o varão. No versículo 10 ele começa dizendo que a mulher não pode se separar do marido. E depois lá no 39, 7:39, ele diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Vejam que Paulo começa o capítulo falando, e Paulo termina o capítulo falando a mesma coisa. Mas agora existem uns intérpretes da lei, que sempre era uma turma perigosa,
dizendo que, embora ele tenha começado certinho e terminado certinho, no meio do capítulo ele inventou alguma coisa nova. Cada um permaneça naquilo que foi chamado. Foi chamado estando em adultério, permanece assim. E onde é que fica o 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Mas olha só, foi escrito aqui pelos irmãos, neste texto Paulo está falando sobre livres e escravos, circuncisos e incircuncisos. Ele não poderia mesmo estar falando sobre casados e adúlteros, porque, de fato, o capítulo todo protege o casamento. Ele nunca diria que quem está em situação de pecado deve permanecer assim. No início e no fim do mesmo capítulo, Paulo condena o segundo casamento. Logo, não se pode interpretar o versículo 24 em sentido oposto. Deem uma olhadinha em 1 João 3,9 aí, por favor. Tem alguns versículos que não estão aí, só vamos ler para ajudar aqui esse. 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nasceu de Deus, não vive, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. É uma nova criação. Então dizer que ele pode permanecer no pecado, porque foi assim que ele veio, então vocês estão dizendo que ele, sendo um velho homem, pode permanecer como velho homem entre as novas criaturas, e por viver no convívio das novas criaturas, esse velho homem vai quebrar uma regra e vai entrar no céu como velho homem. Vai viver lá, num lugarzinho mais retirado, mas vai para o céu. Não, irmãos, se não houver arrependimento e novo nascimento, não pode herdar o reino. E se nasceu de novo, é uma nova criatura. Então não pode lançar mão de nenhum conceito ou palavra do velho homem. Amém? Quinto engano. Esse aqui é muito comum, né? Esse aqui até eu já pensei assim. Mas aqueles homens do Antigo Testamento, tudo gente boa lá, hein? E tinha uma penca de mulher, né? Vocês viram? Todos eles tinham várias mulheres. Eram os homens de Deus. Por que eles então eram? Eu fiquei muito tempo pensando. Eu quero dizer para você, sem nenhuma... Cada assunto, cada linha a respeito deste assunto, eu fiquei longos períodos meditando até entender. Para não falar sem entender, porque eu sei que isso aqui mexe com estruturas familiares. Então não dá para falar assim de qualquer jeito. E o Senhor me respondeu: não há justo nenhum sequer. Nós somos nova criação em Cristo Jesus. O nosso modelo é o Senhor Jesus. Até Abraão, que ficou com a Sara, depois teve aquele casinho lá com a escrava. Até ele era o herói da fé, o homem da fé mesmo. Até ele fez coisas que nós não faríamos, né? Entregava a mulher lá para escapar da morte. E interessante sobre isto, que Abraão largou a Sara lá na mão daqueles Abimeleque e outros lá. No caso do Abimeleque, se não me engano, é Gênesis 20, vocês vão ver algo fantástico lendo lá. Agora não dá mais para ler. Mas o Senhor, o Senhor veio para matá-lo. E ele diz assim: mas o homem mentiu, eu não sabia que ela era a mulher dele. E Deus falou para ele: porque eu sei que tu não estava por dentro da história, é que eu estou te poupando, mas agora pega essa mulher e devolve ela para o marido. Gênesis 20, Abimeleque, um incrédulo.
Então não se baseiem nos exemplos dos homens do Antigo Testamento, porque nós estamos em Cristo. Nós somos membros de Cristo. Membros do corpo de Cristo. Amém, queridos? Nós só podemos fazer o que o cabeça faz. Tá bem? Tá bem? E ele, diante da infidelidade ou dessas coisas todas, ele permanece fiel. E o último ali, a parte inocente. Tem muita gente inocente mesmo. Vejam bem, sempre entra o humanismo, sempre entra o lado humano das coisas, das pessoas. Então, se o rapaz resolveu sair de casa, foi adulterar com outra mulher, e depois ficou lá com a adúltera, lá com ele, e deixou e abandonou a sua esposa, ela é a parte inocente. Então, hoje, os pastores, em sua maioria, mas ela é inocente, ela não fez nada para quebrar essa aliança, mas ele quebrou, a aliança não existe mais. Então pode casar de novo. Autoriza ela casar de novo e eles mesmos fazem o casamento. Pior ainda, eu um dia estava ministrando libertação e veio, não aqui entre nós, num outro grupo aí, e veio um rapaz, sentou comigo, fui orar com ele chorava muito, e ele disse que ele tinha casado com uma moça que era terrível, que ele aprontou um monte para a esposa, e por fim, ele foi embora e deixou ela. E ela era inocente, foi lá chorar para o pastor dela lá. Passado alguns anos, esse rapaz se converteu, de verdade, e veio buscar sua esposa de volta. Ele queria conquistá-la de novo. Mas ela já estava casada. Porque ela tinha sido inocente, então ela estava casada com o pastor. Aquele inocente do pastor. Conclusão dele. Bom, quando eu fui embora, ela era a parte inocente. Agora eu estou convertido, quero a minha mulher de novo, ela não vem para mim porque está com o pastor, então agora eu sou a parte inocente. Então a parte inocente fica trocando de lado. E a confusão vai se estabelecendo, porque ninguém honra o matrimônio. E o texto de Hebreus diz, digno de honra entre todos, seja o quê? O matrimônio. A gente pega esse versículo sempre para trazer um ensino sobre o leito sem mácula, mas não é só isso que está escrito ali. Está escrito que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Amém, queridos? Muito bem. Então a inocência se foi, né? Então, para encerrarmos, Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Prestem atenção nas 3 afirmações que estão aqui. Santificado seja o teu nome. O teu nome. Na oração de João 17, Jesus repete isto algumas vezes. Eu os guardei-os no teu nome. No teu nome. Que esse nome seja santificado em nossas vidas. Venha o teu reino. Venha, não é o nosso reino que vai para o céu. É o reino de Deus que veio até nós. Faça-se a tua vontade aqui na terra do mesmo jeito que é feita no céu. O que é decisão no céu, o que é praticado no céu, seja feito na terra. Mas a terra está escolhendo o que é melhor para o céu. E aí nós nos complicamos. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Fizemos um resumo do assunto aqui, mas penso que foi um bom resumo, porque
entendemos um pouco. Amém, queridos? Vamos ficar de pé então e vamos orar. Irmãos, o Moacir falou num determinado momento aqui que esses assuntos, eles mexem com estruturas, né, familiares, com situações que talvez muitos que estão aqui passaram por situações ou talvez até estejam vivenciando situações assim. Ou aquilo que foi falado na primeira parte também, né? Muitos vieram de um contexto de vida mundana e foram salvos e foram limpos pelo sangue de Jesus e estão experimentando uma nova vida. Então, nós queríamos completar essa noite, não apenas trazendo o ensino, que foi a intenção aqui, né, de forma clara, objetiva, para que vocês possam estar bem fundamentados e construindo bem, mas nós queremos lembrar do texto que foi lido aqui de 1 Coríntios, de que em Cristo todas as coisas se fizeram novas. Então, nós vamos sair daqui não só com o aprendizado, com o ensino da palavra, que é importante para a nossa vida, mas pela fé, vamos lembrar que seja qual for a situação pela qual nós passamos enquanto não estávamos no Senhor, ou eventualmente até podemos estar passando, né, no caso de alguém que tem um cônjuge que se afastou, está vivendo na situação que lemos aqui, no Senhor tudo se faz novo. E não é para construir um outro casamento que não existe, né, mas para ter a sua bênção debaixo a sua vida debaixo da bênção do Senhor. Amém? Só um detalhe que lembrei agora que é importantíssimo. Nós, apesar de entendermos assim, como foi falado, nós não tratamos as relações ilícitas, digamos assim, aos olhos de Deus, assim, de forma simplista. Papá, larga, vai embora, separa, não é tua, é teu. Não procedemos assim. Temos uma orientação que eu quero deixar ela bem estabelecida com vocês. Todo e qualquer caso que constitua adultério ou uma relação ilícita tem que passar pelo presbitério, tá bem? Para que nós possamos ajudar a cada um de vocês a conduzir esse assunto de maneira que triunfe o reino de Deus, sem que nenhum se perca, irmãos. Então, sempre que houver isto, tragam para um de nós, porque nós levamos o assunto a sério, conversamos na mesa, examinamos os detalhes da relação, olhamos com cuidado tudo o que envolve aquele casal. Tá certo, amados? Amém. Senhor, queremos te dar graça por essa palavra e, acima de tudo, pelo teu amor e a tua misericórdia conosco, Senhor. Sabemos que tu cuida de cada uma das tuas ovelhinhas, de cada um de nós. Eu quero te agradecer por todos os livramentos, Senhor, que tu já fizeste na vida dessa congregação. Obrigado, Senhor. E também, Senhor, porque tu cuida de nós para não cairmos no pecado, Senhor. É por isso que tu tens nos dado a verdade, por isso que tu tens trazido esse ensino de forma tão clara, Senhor. Nós te damos graças pelo teu amor. Queremos clamar pela vida de cada um de nós aqui, para que nós nunca nos desviemos da verdade, Senhor. Nós não defendemos uma posição, nós queremos viver debaixo do teu governo, Senhor. Em nome de Jesus eu abençoo os meus irmãos, para que nós possamos viver realmente